RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Estamos no ar com Arquitetura e Design pela RDC TV, canais 24, 524 da NET. Você pode assistir ao vivo também pelo Facebook, pode mandar mensagens pelo Face que vão aparecer no vídeo, a gente vai comentar, vai dar um oi, isso tudo. Hoje é 11 de setembro, mas o dia está maravilhoso, a gente tem assuntos bárbaros. A gente tem, conforme o nome do programa muito bem diz, Arquitetura, Design e Cidade, um assunto que eu adoro falar. E vou apresentar neste bloco os convidados de hoje. Nós estamos com a arquiteta Ana Maria Dico, é isso? A gente também está com os Valig, a Samanta e o Miguel, não, João, meu Deus, renomeei o João, o João Valig. E nós estamos também com a Mariana Prestes. A Mariana Prestes é designer e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Maison Objet e eu vou contar mais para vocês que o dia que eu não puder estar aqui, Mariana é a minha substituta oficial nesse programa. Olha que maravilha. Que vantagem, né? Quando nós estivermos, vocês vão estar com ela, vai ser muito melhor. Muito bem. Ana Maria, por favor, me conta como é que é a tua atuação na arquitetura. Tu trabalhas mais com construção, com casa, apartamento, interiores. Qual é o teu foco? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, um prazer estar aqui, sendo convidada por ti. O meu trabalho é como arquiteta, sou formada em arquitetura e urbanismo pela Ritter dos Reis. E o meu trabalho atualmente está mais focado em arquitetura de interiores, né? Mas eu já trabalhei bastante com arquitetura comercial também, voltada à moda, né? Tive no meu início de atividade estudando moda, né? Olha, que interessante, as coisas estão mais ou menos ligadas. Então as coisas estão muito ligadas e é um assunto que eu gosto muito e eu sempre procuro misturar muito isso tudo. Muito bom, trabalho. Adorei. E os Valig, me contem. Tu és designer, Samanta? Sim, eu sou designer, eu sou formada em São Paulo pela Universidade de Mackenzie, mas a minha formação me levou, meu caminho me levou para trabalhar mais com acupuntura urbana, assim. Então, os meus caminhos foram um pouco diferentes do design convencional, acabei me tornando uma design thinking, então eu penso sobre um processo que tem que ser desenvolvido e aplicado, né, na prática, assim. Então é uma coisa bem bacana, é mais ampla, mais né? ampla. Mas isso. Todas as formas de design valem a pena. Sim, o design ele permeia todas as áreas, mais do que a gente possa imaginar. Exatamente, que bom que tem gente que está pensando como tu, né, dessa maneira. E o João? Boa tarde para todos. Boa tarde. Para todos e para todas. Eu nasci empreendedor. Nasceste aonde? Agora nasci em Porto Alegre, sou gaúcho. Alegre. Meu primeiro empreendimento foi vender uma calça de uma irmã para outra. Ai, muito bom. E depois eu continuei a empreender na minha vida. Também começou uma moda, né? Verdade, tive loja de equipamento esportivo, tive confecção, depois entrei para o mundo corporativo na área de segurança e equipamentos, passei 25 anos trabalhando na área bem corporativa e para governo. Cansei, não aguentei mais e hoje, graças a Deus, estou num projeto muito lindo que é o do Vila Flores. Sim, nosso vizinho aqui, a gente está no 4º distrito, gente, o Vila Flores é bem pertinho aqui da RDC TV. O nosso assunto hoje, o foco não é o Vila Flores, mas a gente vai falar um pouquinho assim da zona, né? Pouquinho. Isso, a gente vai falar mais lá do centro, mas enfim. E a dona Mariana Prestes, se apresente para quem ainda não lhe conhece. Novidade no programa, né? Novidade, né? Bom, sou Mariana Prestes, designer de superfície. Minha formação é publicidade. Trabalhei 7 anos nessa área executiva e agora estou há 3 anos nessa área nova que cada vez me realiza mais, com projetos corporativos, comerciais, também um pouco de moda, enfim. É interessante que a Mariana faz fachada, estampas, por acaso não foi pensado. Peguei um vestido com uma estampa no design de superfície de Mariana Prestes, que trabalha com suas coleções autorais, com animais em risco de extinção, e esse é o cardeal amarelo, um dos animais sem maior risco de extinção aqui da nossa região, do estado. Então, ela tem esse propósito de atentar para essa questão e para a gente tentar melhorar este mundo, né? Cada um fazendo sua parte, vocês com empreendimentos criativos, tu na área de arquitetura, né? Levando conforto, informação. Acho que cada um fazendo
parte neste mundo, né, a gente vai conseguir fazer alguma melhora, alguma evolução, já está ótimo, né? A gente não tendo retrocesso, não evoluindo, não ficando parados, né, já está bom. Acho que a gente está aqui para acrescentar neste mundo. E o trabalho de vocês acrescenta muito a cidade, né? Vocês têm um trabalho. Ontem a gente falou bastante de Porto Alegre, das nossas coisas. A gente teve duas pessoas falando de escultura, né? O Caê Braga, que está com exposição no Memorial do Rio Grande do Sul, sobre o cavalo crioulo e animais em bronze que existiram mesmo. Até ele colocou 2 aqui na mesa que já tinham morrido, eu sabia o nome dos animais, eu fiquei encantada. E o Francisco Alves, que tem um trabalho de levantamento das esculturas, dos monumentos em praças públicas, como é que eram antes, hoje o que restou. É uma tristeza, porque a gente tem cada vez menos, né, a arte em lugares públicos, e a manutenção disso é uma questão complicada. Ele está fazendo um livro sobre o Caringe, que é o autor do Laçador, né, que o modelo foi nosso querido Paixão Cordes, que nos deixou recentemente. Hoje continuamos, então, falando de Porto Alegre. Nós vamos falar do centro de Porto Alegre, com os Valig, e vamos falar de arquitetura e vamos falar também de design, né? Que, como a gente falou há pouco, permeia todas as áreas, né? Em dimensões e propostas, né? Em 3D ou 2D, o design está cada vez mais na nossa vida, e a gente está atentando para a existência dele, para a importância de fazer projetos que depois vão resultar em produtos ou até em melhoria, né, de áreas e tudo. É uma palavra que está virando, espero que não vire paisagem, como outras palavras viraram. Tudo é design de alguma coisa. Não é bem assim, né? Design tem alguns quesitos técnicos para ser design ou não, né? Alguns são apenas uma ilustração ou um desenho ou um refinamento de uma linha, né? Mas, enfim, a gente não vai aprofundar, né, nesse nível o nosso assunto. A gente vai rapidamente agora a um intervalo comercial e a gente vai voltar com a arquiteta Ana Maria Dickel. A gente vai mostrar 2 projetos teus, é isso, Sim, Ana Maria? 2 projetos. Um é um projeto de um apartamento de interiores e o outro é um projeto de casa de praia, só para dar uma voada do lado da arquitetura. Tá certo. Então a gente vai ao intervalo comercial, rapidinho, 1 minuto e pouco, e já estamos de volta para passar essa tarde junto com você. Se não conseguir assistir pela TV, tiver que sair correndo, olha no Facebook, manda uma mensagem pra gente, a gente vai gostar. Até já! Mais de 20 anos de mercado na construção civil, a construtora PW se destaca como especialista em execução no sistema de painéis monolíticos de EPS. Os painéis monolíticos em EPS são indicados para a construção de edifícios, residências, escritórios e indústrias. Construir com eficiência térmica e acústica faz da PW uma das pioneiras em construir com sustentabilidade. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design.
cá estamos com a arquiteta Ana Maria Dickel. Como ela falou antes, a gente vai falar de 2 projetos dela e também vai falar do teu fazer na arquitetura, assim. Tem alguma característica que caracterize... Desculpa, ficou horrível. Alguma coisa que caracterize o teu trabalho? Paleta de cores, linhas, estilos? Dá pra gente dizer que hoje, o que tu está fazendo agora, tem alguma linha que a gente possa dizer, isso tem identidade dela? Não, eu acho que em termos estéticos, acho que não. Acho que o que a gente vai adquirindo com o tempo, Eleone, é assim a prática em orientação em termos de materiais, né? Em usos, em espaços, na tentativa de sempre tornar um espaço confortável e prático. Certo. Né? E a questão toda do espaço, se deixa a parede com a intervenção, né, no imóvel pré-existente, é uma questão complexa que tem que chamar realmente um profissional, porque senão a pessoa pode fazer uma grande bobagem. Mas também a questão do layout com a mão de um profissional, ele é outra coisa, né? Vocês enxergam como é que as coisas podem ficar viradas para lá, para cá, qual é o melhor uso, Sim, né? Eu acho que além desse lado estético que a gente pode contribuir, eu também acho muito importante, acho que pode ser que tenha se tornado ao longo do tempo uma característica do meu trabalho, na hora da indicação justamente dessas alternativas de quebrar ou não quebrar, tirar ou não tirar, né? Eu acho sempre muito importante a gente analisar bem o que, por exemplo, num apartamento novo a construtora oferece de materiais para a gente sugerir, tentar tornar mais sustentável, né? Mais responsável o trabalho de não simplesmente quebrar por quebrar, que bom né? que tá falando isso, que eu acho bem isso bem bacana. Claro que em relação a espaços, a resultado final, a gente age com a harmonia e a beleza, claro, né? A estética é importante, A estética né? é importante, Faz parte do mas eu bem-estar. acho que considerar esses materiais, essa intervenção é muito importante. Muitas vezes, na organização de uma reforma, por exemplo, ou de um apartamento novo, considerar revestimentos que valham a pena serem mantidos, que valham a pena, né, receberem um novo tratamento apenas e não apenas serem trocados por trocar. Eu acho que isso é muito importante. Que bom te ouvir dizer isso, porque eu já entrei no imóvel dos anos 70, eu acho, que tinha uma cozinha maravilhosa e eu não vou dizer, obviamente, aqui de quem era, porque era de um arquiteto, já tinha feito a sala, a área social, que a gente publicou, e eles, não entra na cozinha, não sei o que, a gente não fez nenhuma intervenção ainda. E ela estava intacta, os revestimentos bem colocados e tudo. E eu achei que aquilo podia ter uma nova chance de vida, junto com outros elementos atuais, e podia ser preservado. Claro. E eu sabia que ele ia mudar tudo aquilo. Me deu uma tristeza, porque era tão interessante. Assim. Exatamente, né? Existe uma tendência no mundo inteiro de projetos que chamam de refit, né? Sim. De retrofit. O estilo retrô é super bem-vindo. O estilo retrô também, né? acho bacana. E principalmente, às vezes, algumas características também que caracterizam aquele imóvel, aquele apartamento, aquele edifício que teve uma época... Né? Isso a gente né? tem algum sentido, alguma história, então a gente não pode simplesmente transformar num cenário, simplesmente, né? Uma casa. Simplesmente jogar no lixo, aquilo, né? Literalmente. Isso, eu acho isso bacana. Mas a gente tem imagens de trabalhos da Ana, e aí vamos ver como é que ela resolveu isso na prática do que a gente está falando. Certo. Esse aí, por exemplo, esse projeto é um projeto novo, é um projeto que, na verdade, não é novo, é uma retomada de um antigo projeto, um antigo sonho de casa de praia. É uma casa que vai se localizar na Baía da Praia do Rosa, Santa Catarina. Então, assim, o que eu posso trazer do que a gente estava conversando anteriormente? Que essa casa, o projeto dela, visa estar mais escondido na natureza, e o destaque não vai ser para a arquitetura, certamente vai ser para a natureza, que lá é a grande... Estou adorando conversar contigo. Meio mimetizado, o grande destaque. Assim, meio mimetizada, maravilhoso. Né? Então, assim, por dentro, eu estou mostrando essas duas vistas da área social, que vai ser uma sala com pisos provavelmente porcelanatos, que imitem madeira, para evitar
a manutenção da madeira, né? Sim. É uma casa de praia, uma E o casa de revestimento. surf, de esportes, que as pessoas têm que entrar descalças, Sim. com areia, né? E as paredes que a gente está vendo? As paredes, a ideia é usar um revestimento de pedra natural. Aí sim, natural, né? Tendo em vista que ela vai ficar um pouco Com junta encravada no seca, morro. assim, como é que vai ser? Não sabe provavelmente ainda. ainda não está bem definido isso, né? Mas provavelmente, assim, em função de prevenção de umidades e tudo mais, né? A gente precisa dizer para o telespectador que a gente não está vendo fotos, né? São imagens de um projeto que vai ser realizado. Sim, são é que a todas tecnologia é maquetes tão boa eletrônicas. hoje que a maquete eletrônica parece uma foto, né? A pessoa pode achar que está... Mas acho bom, a gente tem que ser transparente aqui, né? Isso mesmo. Olha só. E aí é como ela vai ficar incrustada no verde, que maravilha. Incrustada no verde. A ideia é usar materiais naturais, né, como a madeira, a pedra, o vidro. E tem uma varanda no entorno. E tem uma varanda muito grande. Que maravilha. Todos os dormitórios em cima terão varanda. Gaúcho adora varanda. É de gaúchos essa casa? É. Imagina tomar um chimarrão na varanda. Sim. E o pôr do sol. O sol se põe aonde, a gente sabe? O sol, na verdade, se põe para trás. Para trás. Né, para trás dela. Essa casa ela vai ter o privilégio de ver a lua nascendo no mar. Também ou é nascer maravilhoso. no dia, né? E é num ponto elevado, pelo visto. É no início de do morro, uma clive, né? De uma clive. Certo. Né? Outros elementos que a gente vai também depois trabalhar nela são pequenos toques de uma arquitetura asiática, tropical asiática, aquela coisa meio balinesa, uma madeira entalhada, né? Isso que é tão dá um bacana, toque assim, interessante, diferente, né? A gente tem mais imagens desse projeto? Podemos passar para o seguinte? Podemos passar para o Já passamos então para o seguinte, que é um apartamento no Jardim Europa, isso aqui em Porto Alegre. Antes da gente passar as fotos, eu só gostaria de introduzir um aspecto que eu acho interessante nesse empreendimento. Claro, fica à vontade. É um empreendimento que se situa no Jardim Europa, então em frente ao Parque Germânia, a praça. E uma das características bem bacanas desse empreendimento é que foi preservada uma área verde nativa dentro do próprio espaço da área de lazer do condomínio. Então, além das áreas do jardim deles, da piscina, das canchas de tênis, toda essa infraestrutura de condomínio, foi preservada uma área de mata nativa. Adorei isso. É muito bacana. Então, assim, aquilo ali era uma área que ficou muito tempo vazia, assim, um espaço meio vazio no meio da cidade, exatamente, né? Quase uma fazenda ali no meio do lado do Iguatemi, né? Então, eu achei bem bacana isso, terem chegado a esse acordo, provavelmente meio ambiente, prefeitura e tudo, né? E ficou muito bacana, agregou muito valor aos imóveis, porque das sacadas a gente vê aquele jardim, essa área preservada que emenda com o parque e que mais adiante tem aquela área enorme do country, né? Sim. Então dá um aspecto de luxo, de privacidade. O visual é de muito verde. Muito bacana para esse imóvel. Maravilhoso. Já realmente é um luxo, como tu falaste, né? Ter uma vista dessa. Aí eu acho que é um luxo atual, né? Realmente ter exatamente. a natureza Porque o luxo não é só ostentação, né? São coisas que a gente tem oportunidade de desfrutar, né? Num momento como esse, no meio da cidade. Agora a gente pode passar as imagens e a gente vai comentar a respeito do projeto. Esse é a entrada, Ana Maria? Sim, esse é o segundo hall, na verdade, né? Porque tem aquele hall fechado que é só para o elevador. Sim, tem quantos metros quadrados, mais ou menos, o projeto? 270 metros quadrados. Bacana. Então, aí nessa área distribui para a área da íntima e para os serviços e depois lá no fundo entra para a área social. Usei aquele painel de madeira que ele dobra para o lado direito junto com... À direita ali, tu estás falando o painel de madeira. À direita dessa imagem, Sim, ele é um painel, não é um armário, é um painel. Não, é só um painel. Só um painel. A gente pode mudar a imagem, talvez a gente tenha mais clareza do que tu estás falando. Não fomos para o lavabo. Não fomos, fomos para o lavabo direto. O lavabo foi feito em parceria com a pode dizer fornecedores? Claro. Florence da Guete. Com a Leila Castellan, querida. Leila. Beijo, Leila. E foi usada a lâmina italiana Canaletto ali na base.
E que papel linda de parede que imita um couro meio metalizado. Bacana, que linda a iluminação, né? Deu um toque. A iluminação LED no ajuda projeto, bastante, né? dá, né, uma drama. Dá assim. um ar dramático, E lavabo é um lugar que dá para brincar também, Dá né, bastante, Ana Maria? é verdade. Coordenação com os materiais. É verdade. É bacana, porque não é um espaço que as pessoas convivem o tempo todo, Exatamente, não cansa, né, o Não lavabo. cansa, exatamente, Pode ter uma estampa bem vibrante. E que nos fica bacana móveis, também. ali embaixo são gavetas? Ali são, na verdade, são portas, não são gavetas. Tem um puxador também, o puxador, a gente falando de design é um puxadorzinho todo tramado em couro, muito bacana, da Florência certo, também. tem na linha da Florência, é muito bonito. E aí tem o couro, a imagem referência ao couro na parede e no puxador. Sim, também, Mas a parede é meio acinzentada, é isso? Ele é um marrom misturado com um pouco de prata. A foto talvez não esteja mostrando deu esse bem efeito. todo o efeito. E as louças brancas? As louças brancas, ali a gente tem também umas peças em resina de design lá do Espaço Deu Banho. Ah, que linda. Da Ângela, beijos. Da Ângela. Hoje eu vou mandar beijo para pessoas. Sim, aí então a gente volta àquela entrada lá ao fundo, que é onde continua os painéis de madeira. A continuação é à esquerda ali, né? Isso. Então, lá no fundo nós temos uma pia com uma torneira e com uma churrasqueira. Todas elas estão bem escondidas, isso foi um pedido que esse cliente não queria aquelas cozinhas com espaço gourmet, com torneiras à vista, tudo à vista, mas tudo muito comunitário. Elas são queria que ficasse bem disfarçado isso. Certo. Agora, essa é a cozinha da casa. Não. Essa é uma cozinha da churrasqueira. Que só. Acabou virando mais um bar, né? Entendi. E esse balcão aqui, ele tem a função de aparador? Sim. Dá um apoio ao jantar? Esse balcão cinza claro já é uma peça que eu desenhei. Toda laqueada, uma lasca acetinada. E ela está suspensa, né? Ela não vai até embaixo. Sim, ela está toda suspensa. Fica tão leve o móvel assim, né? Foi pintada do mesmo tom da parede. Certo. E ela ali, tu vês que ela é bem longa, deve ter uns 3,20 metros, mais ou menos. Sim, é bem grande. E continuando a falar de design, esses vasos são da olaria? Esses vasos são da olaria, vasos plissan, né, que eles chamam. O Aleverson, o Luiz, adoro eles, são muito bons. Lá de Curitiba, eles são super bons, é um trabalho primoroso. Muito bacana, lindo. Primoroso, ficaram acompanho bem eles há anos. E aí a gente tem a área de jantar, que a gente tem um luxo de design também. Sim. A gente não vê muito bem aqui, mas tu deve saber. O que eu ia só completar então? Aquela questão que nós falamos anteriormente dos materiais originais do imóvel. Sim. Isso também foi eu acrescento como uma característica positiva desse projeto. Lá a gente vê ele fechado, ó, como ele fica escondido, meio vazado. Tu pode deixar fechada. É uma porta retrátil que fecha. Bom, eles não queriam ver mesmo nada. Sim. E assim dá um reflexo. Mas ficou lindo. São quase brises. Não sei se são brises ou venezianas. São tipo venezianas, venezianas, na verdade, né? Vazados. Sim. Então, voltando no assunto dos materiais, esse piso era um piso cimentício muito bonito, que era oferecido pela construtora, que nós preservamos ele, não trocamos, adotamos. E também as pedras naturais, os granitos, também todos foram incrementados, vamos dizer assim, pela Decarli dos mármores, que tem um trabalho muito bom. Então, esse também é E a gente está vendo uma obra lá na parede, tu lembra de quem é? É do Guilherme... Gustavo Jacobini. É um artista novo que eu achei muito bacana, aquele geométrico bem... A gente pode evoluir as fotos para a gente vendo mais coisas. Agora, que bonito que ficou esse recurso. Ele fica bem bacana aberto também. Sim. E aquele material do lado de cá, aquele painel que está fechado, ali é a churrasqueira. Ali é a churrasqueira. Em pessoa. A churrasqueira nem vai aparecer aberta aí nessa foto, eu acho. Ela é uma tampa que sobe e desce com aquele sistema de contrapeso, né? Certo. Para ficar bem escondida. Um outro detalhe, Leone, que eu gosto de colocar nos meus projetos é quando a gente trata de área social, eu gosto de usar a madeira natural, as lâminas naturais, que
eu acho que dá outro acabamento, outro refinamento, e não aquelas lâminas que imitam a madeira, né? Aquelas melamina, aquelas coisas. Né? Então, esse projeto ele foi todo ou laqueado, ou com madeira, ou ebanizada, ou tingida. Olha que lindo a mesa de jantar. Vamos voltar um pouquinho na foto anterior. Essa cadeira está com uma carinha de Aristeu. De quem são as cadeiras? As cadeiras, o nome... Eu não vou me recordar do nome dela agora. O nome do pé da mesa é a mesa Bolero. Não, eu acho que é Aristeu, Aristeu, tô achando que é Aristeu. A mesa, o nome da mesa é Bolero. Do pé da mesa, o modelo da cadeira não me recordo bem. E os lustres são de design também? Os lustres são do desenho original, é da Moi, né? Aquela dos nórdica, né? Ela tem um desenho bem orgânico. Sim. E a tecnologia dela é toda de LEDzinhas, ela não tem fio. São só cabos condutores, assim, tipo um cobrezinho. Isso graças a LED, né? A LED. Antes do advento de LED. Isso, sensacional. Não era possível isso. Dá essa leveza toda, e daí, então, em cada pontinha daquelas, tipo, folhinhas, né? Tem uma lampadazinha LED e a folhinha encaixa ali, daí esse efeito LED. E vocês sabem, LED é um diodo emissor de luz, né? Não é... na verdade, não é uma lâmpada, mas a gente chama lâmpada LED porque é mais fácil, até para entender, né? Porque fala LED, fala diodo, né? Quem é leigo, a gente mesmo tem dificuldade, né? De entender do que se trata. Mas aí tu fizeste também quase um reflexo da luminária naquele tapete lá. Ele tem uma estampa, digamos, um desenho geométrico, que também tem uns brancos e uns tons de marrom, isso mesmo. Bacana. Nesse ambiente já ao lado da sala de jantar, nós temos uma outra característica desse imóvel que é bacana de destacar, que é o pé direito duplo, né? Ela tem um janelão de 5,35 metros de altura, então dá uma perspectiva bem verticalizada, né? Fica elegante. Fica elegante. E tu usaste cortinas de tecido? Isso. Então, o que eu achei pessoalmente nessa situação de pé direito duplo? Eu acho que perde um pouco do aconchego, né? Uma sala, que era uma sala para TV, que era uma sala que também tinha a intenção de ficar aconchegante. Então, nós usamos a cortina de tecido, é um linho sintético, bem fácil de manutenção. Ela é motorizada em função do peso dela, do tamanho, né? Funciona perfeitamente bem. E também em função dessa perspectiva vertical, o uso do tapete no final, com esse desenho meio tridimensional, puxou um pouco o olhar para baixo, sabe? Interessante, né? O tapete pode ser tão importante no espaço, né? Nem todo mundo faz uso dele, assim. E ele trouxe justamente esse aconchego nesse jogo de... Eu acho que esse projeto está num certo site, eleaneprestes.com. Já está, estou repetindo ele. Já está, né? Se alguém quiser olhar mais sobre ele. Essa imagem mostra bem a janela, Eliane. É isso. Agora a gente está vendo a janela, perdão. E agora a gente vê a integração, né, dos espaços do estar com o jantar. Até agora, exatamente. Sim. E o ar-condicionado é central no apartamento? São duas mini centrais. Que a gente está vendo ali em sala. Cima, e não vimos nenhum split, né? Sim, são duas mini centrais só para a sala, e aí os quartos são com splits individuais. Só a área social tem quantos metros quadrados, lembra? Deve ter uns 120. Só a área social. É um grande apartamento, né? É enorme esse projeto. Essa foto é bem para mostrar aquela linha do horizonte, o skyline da cidade. Um pouco do verde ali, né? Que é muito lindo. Sim, tem que tirar partido, né, desse espaço fantástico. E tem, com certeza. Que não é todo local às vezes a gente vê apartamentos de luxo tão bacanas por dentro, mas eles são implantados em terrenos muito apertados, né? Sim, Enfim, não tem Fica meio claustrofóbico, apesar de lindo, né? E aí é um espaço de trabalho, da cozinha, realmente da área de cocção de verdade. Sim, exato. Né? E tem na parede, tem uma massa ali, o que é aquilo na parede? Ali é um revestimento da Eliane, são azulejos em alto relevo, é tipo um grafismo. Sim. Uma tinta, um cinza meio metálico, assim. E se a gente observar bem, conversa um pouco com a obra de arte que está lá na sala, um pouco do tapete. Bacana. Tem todo um sentido, a gente está vendo ali melhor. Isso também é uma outra característica que talvez eu goste de fazer.
Não gosto muito de... Se tu tens um apartamento inteiro para fazer, eu olhei agora os retalhos e me veio na cabeça assim, não acho que um apartamento seja um trabalhado de retalhos. Uma composição isolada a cada ambiente. Isolada a cada ambiente. Eu acho que tem que ter a integridade de... Integração dos pisos, né? E também determinados materiais básicos, cores, né? Certo. Então, nesse imóvel foi usada o acabamento da Florence, que é o janduia, que é uma cor meio fende, e ele foi usado na cozinha, no serviço, em algumas áreas de closets, de banheiros também. Então, ele tem uma linguagem bem homogênea. Isso é uma proposta bem contemporânea, né? Antigamente, cada peça tinha uma cor, lembra? Sim. A casa da minha avó, cada peça tinha uma cor. É verdade, os banheiros também. Tudo era diferente, o piso era diferente. Sim. Às vezes, no mesmo ambiente, o parqueira, a paginação dele era diferente numa área de outra. É verdade, É bem interessante também, isso, né? Hoje em dia, a gente tem mais essa ideia, né? Até para descansar, a vida é tão tumultuada, a gente quando chega em casa quer um pouco mais de tranquilidade, né? Eu acho que é uma tendência também das pessoas quererem simplificar também, né? Todo o processo mesmo do trabalho do arquiteto, do designer, né? Do menos é mais, né? Isso aí tudo que se transpõe para os espaços. Mas eu te agradeço muito a vinda aqui. A gente tem esse projeto no site eleonepreste.com, se alguém quiser olhar mais fotos e ver textos. Tem um texto maravilhoso da Marjorie a respeito dele. E se tu quiseres dar teus contatos, teu Instagram, para alguém te encontrar, para dar um oi. O meu telefone é o 999620665. O Instagram está como @anamariadico.arquiteta. Certo. E no Instagram é mais fácil de encontrar, assim, um popurrí do meu trabalho. Os arquitetos todos estão postando muito, eu adoro isso. Eu adoro o Instagram. Muito obrigada, então, pela tua presença aqui no Arquitetura e Design, que seja só a primeira vez que a gente converse. Muito bom ótimo falar contigo. A gente vai a um intervalo e depois nós vamos falar com o casal Valig, o João e a Samanta, que eu descobri que a Samanta é paulista, o João importou a Samanta, enfim, fazendo um movimento contrário ao normal do pessoal dos paulistas que vêm e casam com gaúchas, mas isso, ele me contou agora no intervalo, eu já estou dando um spoiler aqui. A gente vai ao intervalo e já volta falando de coisa séria da cidade, gente. Vamos lá. Voltamos com o João e a Samanta Valig. Ela é designer, ele é empreendedor. Nós já falamos com eles no início do programa, apresentamos ambos. Nosso assunto hoje é sobre a escadaria lá da Rua João Manuel, no centro da cidade. E eu adoro falar de cidade nesse programa. A gente quer chamar atenção para o nosso centro, para os nossos bairros. E eu vou pedir para o João começar explicando, contando um pouco da história para a gente conhecer esse espaço lá no centro da cidade. Por que a gente está falando dele hoje, por que ele é importante para nós. Eu vou dar uma introduçãozinha rápida, assim, por que a gente está envolvido com a escadaria. Nós somos proprietários de um terreno ao lado da escadaria que estava degradado e abandonado por muito tempo. Tinha uma invasão, inclusive, de... Estão ouvindo bem o áudio do João? Tá, vamos continuar. E tinha uma invasão nos prédios localizados ao lado. Eu acho... só um minutinho, a gente está com probleminha no microfone. O microfone do João, ele tirou a jaqueta e tirou o microfone junto. Mas a gente já vai começar, já vai colocar. E eu acho que enquanto a gente coloca o microfone e a jaqueta do João, a gente pode rodar, Nina, o áudio que a gente tem, o vídeo, desculpa, que a gente tem lá do espaço ao qual a gente está se referindo. Tá. Se essa escada fosse minha, se essa escada fosse nossa, agora a gente tá aqui no Tirão Armado, porque na próxima sexta vai rolar um evento incrível. A gente tá adotando, vamos revitalizar a escada aqui da General São Manuel. A gente precisa muito da ajuda de todos vocês. A gente precisa que vocês venham, a gente precisa que vocês ajudem, a gente precisa que vocês compartilhem, que coloquem a mão na massa junto com a gente, pra literalmente fazer acontecer e a gente conseguir criar esse símbolo incrível que vai ser a escadaria pro nosso Setembro Verde. Agora eu tô aqui com a galera, eles vão dar um recado pra vocês. Vem! Contamos com todos vocês. Um beijo.
Maravilha, a gente vai lá na escadaria da João Manuel ajudar nesse mutirão de limpeza do Setembro Verde, que a gente vai falar sobre isso depois. João, começa de novo com a história da Rua São Manuel. A pessoa tirou o casaco do microfone. É uma coisa de louco isso aqui. O programa ao vivo é assim, uma delícia. Então, eu estava falando um pouco do nosso envolvimento com o centro, com a escadaria. A gente recebeu um terreno em herança lá, somos proprietários da lateralidade da escadaria. E essa escadaria está extremamente abandonada nesses últimos 10 anos. Antes havia um grande movimento de uma moradora de lá, que é a Dona Tereza, que cuidava e tinha adotado essa escadaria. Quem não sabe onde é, como é que a gente pode explicar exatamente? A escadaria onde ela é no está? ponto mais alto do Morro da Formiga, que também foi um espaço que a gente descobriu. Morro da Formiga? Quem é que sabe onde é o Morro da Formiga? O Morro da Formiga João? se chama assim porque antigamente, quando o porto era localizado bem na orla da Rua Duque de Caxias e o espigão para a capital, que era Viamão, as mulas subiam por ali e faziam um carreiro para subir para Viamão. Então as pessoas chamavam, olha ali, ó, o Morro da Formiga, porque pareciam formigas. Caminhos de formiga. Então ele era conhecido como o Morro da Formiga. E essa escadaria foi construída começou o projeto em 1898, mais ou menos. A construtora foi a do arquiteto do Witherspoon, que é um arquiteto muito famoso, que fez a Brahma, o Theo Witherspoon, foi a construtora. E ela foi construída em uma das primeiras parcerias públicos-privadas que houveram. E ela foi construída exatamente para fazer essa interligação da Rua João Manuel com a Rua do Arvoredo. Na realidade, no tempo era a Rua Clara com a Rua do Arvoredo. Que hoje é a Rua Fernando Machado, com a João Manuel. Com a João Manuel. E ela foi construída para fazer essa intersecção. Isso posto. Isso posto, ela foi até anos 60, sendo muito utilizada. Ela chegou a ser conhecida como Escadaria do Amor, porque um namorar. Tão lindo, né? Isso. Era a Escadaria do Amor, se sentavam, namoravam. Tinha vista para o Guaíba. E ela tem uma arquitetura fantástica. Nessa época para ver essas coisas. A arquitetura da escadaria é fantástica. Ela tem 3 lanços diferentes. Arquitetonicamente é muito legal. Ela tem um anfiteatro embaixo de uma escada, super bonito. Tombada pelo patrimônio histórico. Tombada pelo patrimônio histórico. Esquecida pela cidade. E agora se está fazendo um movimento. Nós começamos com um movimento nesses terrenos que a gente tem ao lado ali. Começou com uma horta coletiva que está sendo feita pela organização do centro. Pelos próprios moradores. Existe um projeto de uma horta coletiva numa parte do terreno da escadaria. Certo. Que é para ajudar nessa revitalização também do espaço, da ocupação que as pessoas têm que ter pelo espaço que é público, mas a gente acredita que se a gente não está lá para ocupar e fazer a coisa acontecer de uma forma diferente, que não seja sempre pelo Estado, ficar esperando, né, que as coisas aconteçam, a gente não vai conseguir. Essa horta, qual é a situação dela hoje, assim? Ela acabou de ganhar um edital, então ela está num momento de transformação, assim, existe todo um projeto para ela, né, para que ela aconteça de fato. Até então eram planos e projetos. Depois que o edital aconteceu, então agora vai ser mais fácil a gente poder pôr em prática, né, essa horta. E tem profissionais envolvidos, sei lá, agrônomos, paisagistas. São todos voluntários que gostam, que apreciam a causa. Uma organização não governamental existe formalmente. E quem quiser participa. Quem participa. Quem se sente chamado vai e participa. Certo. Tá bom. E me conta, assim, neste momento a gente está falando dela porque vai ocorrer uma ação lá. Na escadaria. Na escadaria. Isso. Já ocorreram várias ações ali na escadaria. Então, neste momento tem mais uma ação. Mais um momento que a gente leva a atenção para lá. Verde, é isso? Isso. Vocês podiam também, enfim, Verde, quando achar que é o momento de falar isso, tu me conta essa história também. Eu daria um pouquinho só assim, né? Houveram várias iniciativas já, inclusive muitas iniciativas da coletividade, reassumindo a escadaria agora nos últimos 2 anos. Tomando para si a cidade, né? Se fez primeiros movimentos, inclusive, se fez uma coisa de arte em ruínas, né? Vários grafiteiros se propuseram a ajudar nesse movimento e a coletividade começou a assumir a escadaria dentro do possível. Certo. A gente tem imagens, a gente pode ir mostrando enquanto a gente conversa e aí tu pode ir comentando pra gente o que nós estamos vendo. Essas são do Vila Flores, que é um outro projeto nosso. Não é da escadaria. É que são 2 projetos. Aqui são 2 projetos.
Entrou a foto antes da hora. Sim. Vamos passando as fotos para ver quais são as São muitos seguintes? projetos para se falar. Eu falei, mas que escada ampla, que Pronto. loucura. Esse é o Galpão do Plátano, que é uma criação da Samantha e da Anaí Frois, que faz parte ali do espaço de onde a gente está falando, tá? Porque como é aí sim é a escadaria, tá? Olha só, então, que linda. Essa escadaria nos leva até lá em cima, onde tem aquele outro espaço, que a gente vem fazendo também uma ação dentro daquele espaço para que a gente chame as pessoas. Então a gente chama Vem para a Escadaria. Então, para que a pessoa possa subir a escadaria e chegar lá no topo Quantos tranquilamente. degraus, qual a altura dessa escadaria, para a gente ter a dimensão? 3 lances. São 3 lances de escadaria. 3 lances dá o quê? Deve 90 dar uns... degraus? Não, mais, bem pouco mais. Dá uns 100 e poucos. Já é uma caminhadinha, já faz um esporte ali para subir na escadaria. Não precisa pagar academia mais. Já vai visitar a academia, vai visitar a escadaria, então é como se fosse na academia. Exatamente. Muito bom. E aí o Setembro Verde entra com essa questão, né, de ocupação dos espaços. Por quê? Porque existe uma feira orgânica que acontece atrás dessa escadaria, tá? Que é o Galpão do Plátano. E que trabalha com essa questão da alimentação, da qualidade de vida, né, do bem-estar e tudo mais. Mas só para o telespectador entender, a gente viu antes uma escada branquinha, pintada, limpinha, e agora a gente está vendo essa aí, tem umas áreas ocupadas no entorno. É o outro lado da escada? Não, é a mesma a coisa, continuação. são momentos diferentes. É a continuação daquele primeiro lance. Ali embaixo, primeiro lance, aí tu evolui, sobe e ela está assim lá em cima. Exatamente. A questão da horta vai ser colocada em toda a extensão, mais nessa parte. A horta já existe, ela fica à esquerda aqui, é que não tem uma foto pra gente ilustrar, mas ela fica do lado esquerdo e se entra por baixo. Tá? Certo. Então, e a outra parte, onde a gente está falando do Galpão do Plátano, é na parte de cima dessa escadaria, que trabalha a questão dos orgânicos, né? Da qualidade de vida, da alimentação. Quem morar lá perto, estiver nos assistindo, quiser mandar mensagem, acrescentar alguma informação, por favor, podem mandar pelo Facebook. Aí já é uma parte que já foi revitalizada pelos próprios moradores do edifício. Eles fizeram uma ação de uma pintura, de uma grafitagem com um grupo de grafiteiros urbanos, enfim. Sim. Contrataram porque eles tinham um problema de muita pichação, era uma coisa muito degradada, estava bem ruim ali essa região. Certo. E aí eles chamaram o pessoal para fazer essa ação. Que bacana. Já fazer essa primeira pintura aí. Sim. Então esse é um início. E certamente foi respeitado o grafite. Foi isso que respeitado. acontece. Sim, Fizeram também um existe, paisagismo muito legal ao lado. O próprio criaram edifício. um novo paisagismo que estava totalmente degradado. O próprio edifício, toda Tomou a lateralidade do edifício. Que bom, a ação que ajuda, assim, que ajuda a revitalizar da região. Muito, muito bom. E vocês passaram, olha só, agora a gente está vendo a parte de cima, essa é a da parte João de cima. Manuel para Aí é João Manuel, Isso. lá em cima. Nas laterais desse acesso à escadaria, nós temos o quê? Vamos explicar para as pessoas. Nas laterais existe exatamente uma da lateral direita, é esse terreno que as hortas estão ocupando, né? Essa associação das hortas. E à esquerda? São edifícios e residências. Né? Em relação ao, por exemplo, ao Palácio Piratini, onde está... Uma quadra e meia. Uma quadra e meia. Isso, no máximo. Mais em direção ao gasômetro. Não, em direção, ao contrário. subindo a Duque de Caxias, a uma quadra praticamente de chegar do palácio é a Rua João Manuel. Sim. E a Rua João Manuel é linda, tem várias árvores, vários jacarandás plantados. Eu morei no centro, estou tentando me localizar em relação à escadaria. Eu fui nessa escadaria, mas faz muito tempo que eu realmente não percorro essa área. Então era uma rua com fim ali, a João Manuel, a rua com fim. Sim. E aí, aí a gente está vendo uma tristeza, né? Sim, aí já começa... Esse é um problema social de toda a cidade, né? Onde afeta incrivelmente ao coletivo, as pessoas que têm que viver nessa condição, e hoje não tem muito pouco apoio para que possa se ter um protocolo de atendimento até essas pessoas. Né? Então a própria comunidade tem se tornado refém de ter que ajudar essas pessoas, né? Sim, para encaminhar uma solução, né? Sim, e é muito complicado encaminhar a sessão. Acaba que a gente começa a ter ações de minimizar o estrago, né? O mal-estar. Então, muitos de nós, ou muitos da escadaria, inclusive, começam a assumir os moradores de rua, a dar comida, a ajudar
A gente, na sexta-feira, pede que eles façam a limpeza da escadaria e ajuda com dinheiro. Embora eles acreditamos fazem, que, sim, eles fazem, que mas nós esse sabemos não que esse seja não o é melhor papel caminho. da sociedade civil, Não, de da fato, sociedade né? civil. Que Esse teria que ser um Estado complicado isso, muito né? complicado. E a gente está vendo ali até os gradis e tudo, a arquitetura, né? Essa parte é justamente o Belvedere do Amor. Do Amor, que é a parte de cima, assim, essa que é a parte parte. de cima. E que a vista toda para o Guaíba ainda tem um resquício. Consegue ainda ver o Guaíba ainda tem dali? alguns resquícios bem... Tem uma frestinha, ainda da natureza e do uma janelinha. Certo. Esse é o Vila Flores. Agora a gente chegou no Vila Flores, nosso vizinho aqui, na rua Carlos... São Carlos. Na rua São Carlos, aqui pertinho. Isso. Que é tão interessante lá dentro. Na sexta-feira, então, vai haver esse mutirão, né, do Setembro Verde. Tá, a gente pode parar um pouquinho com a Vila Flores e continuar aqui no estúdio para contar o que vai acontecer aqui de ação lá no centro. A ação foi proposta pelo Setembro Verde, que vem fazendo várias ações em setembro, né? Ela propõe uma maneira melhor de a gente se alimentar, né? Não se alimentar com agrotóxico, melhores alimentos, né? É uma organização também não governamental que vem fazendo essas intervenções e chamando atenção para isso. Sim, e vai ser na sexta-feira, Na sexta-feira, no dia 14. Dia 14 de setembro agora. A partir das 15 às 18, é das isso? 15 às 18. Lá na escadaria. Então, me contem tudo que vai acontecer nesse dia lá. Sim. O nome do projeto é Se Essa Escadaria Fosse Minha. Né? O que tu faria? Muito bonito, assim, essa é bonito. Se Essa Escadaria Fosse Minha. Ele é um nome sugerido por uma jornalista, que é a Anaí Frois, que ela, inclusive, ela é moradora do espaço, então ela contribui muito para as ações que acontecem ali, tomarem forma, né, e de fato acontecerem. Então, agora, na sexta-feira, nós vamos fazer essa ação, que é trazer as pessoas que queiram participar, no sentido de vir limpar, recolher as coisas que estão no entorno, para depois a gente fazer um plantio com mudas que estão sendo doadas por algumas floriculturas aqui de Porto Alegre, por pessoas. Quiserem dizer quais são, a gente... É da Veng Floricultura. É Ving? Ving. Lá da Zona Sul. Isso. Desculpa, sim. Obrigada, Ving. Muito obrigada. Foi muito legal. Foram muito queridas em fazer essa doação. Sim, bem importante. E depois nós vamos terminar no Galpão do Plátano, onde acontece essa feira que a gente acabou de falar. Galpão do Plátano, que é um lugar onde acontece uma feira orgânica. Que a gente viu uma foto ali, aquele prédio verde ali. Exatamente. Fica na própria rua. Na própria rua, exatamente. E nós vamos ter o Fabrício, é um chefe de cozinha, o Fabrício Feitosa, que vai estar usando, então, os alimentos ali, tipo, vai ser uma xepa. Ele vai fazer uma feira. Com a xepa da feira ele vai fazer um prato. Né? Então, nós vamos finalizar ali a ação. Vai ocorrer a feira e no final da feira ele pega coisas e mostra como é que as pessoas podem usar, talvez. Exatamente. Sei lá, folhas, não sei o quê. E reutilizar, principalmente esses materiais que sobram da feira. Né, que não vão fora, que não deveriam ir, né, poder reutilizar. Como as folhas, enfim, os talos, enfim. Sim, porque a primeira coisa que as pessoas fazem, inclusive feira orgânica, quando a gente vai comprar uma cenoura, o cara faz pá, e já tira, ele nem te pergunta. Não precisa, né? Tu pode reaproveitar. E tem receitas. A gente, para falar a verdade, não sabe muito bem o que fazer com elas, né? Sim. Mas acho que seria até interessante colocar até na internet as receitas do cara que vai lá. Não sei se tem um espaço na internet desse Galpão movimento. Do Galpão do Plátano, do Setembro Verde, Galpão do Plátano também tem um Nós Instagram e Facebook. Isso é importante. Que através do Galpão do Plátano a gente vai divulgando todas essas ações, né, que acontecem. Sim. E o Setembro Verde, que é capitaneado pela Laura Bier e a Lara Lee, né, as duas que capitaneiam todo o esse movimento. E tem muita gente envolvida, são as pessoas que a gente tem mais contato. Mas tem um monte de gente envolvida, né? E a ideia é fazer com que as pessoas se conscientizem. Então, no sentido de que venham para a rua, vamos tomar conta também do que é nosso, porque a gente passa aqui todo dia, porque a gente está aqui, a gente precisa desse espaço um pouco melhor. Então, vamos ali fazer uma ação e a gente acredita que através dessa ação a gente se sinta mais pertencente, as pessoas se sintam mais pertencentes à cidade. Né? Com certeza, Pequenas ações que tu faça em relação à cidade te dá um retorno. E eu tenho uma dúvida, essas ações que ocorrem lá, como essa que vai ocorrer com o mutirão de limpeza, com feira, com o chefe Fabrício Goulart,
e tudo isso, quem acorre, quem vai lá, é um pessoal que já mora no centro, ou vocês conseguem chamar pessoas que não estão no centro, até para chamar a atenção do centro, né? Porque a gente é muito assim, o que tu não vê não existe, né? As pessoas têm essa, né? O cara vem batendo no teu ouvido, querer te vender alguma coisa, se tu não olhar para o olho dele, ele passa e ele não existe, né? O problema não é nosso. E não, tudo é a mesma coisa, tudo é problema nosso, né? É problema nosso, né? Essas E são, esses são os nossos maiores desafios, esses problemas que são nossos, que as pessoas acham que não que são. ignoram, né? Como o do lixo nossos, mesmo, né? Sim, não essa é uma existe um questão. lixo. O lixo é tirado de um lugar e colocado de outro, no planeta Terra. Tem lixo que vão de um país para o outro, mas é só um jogo de empurra, porque, né? O que a gente tem que fazer é não produzir mais tanto lixo. Exatamente. A arquiteta falou antes sobre questão de aproveitamento. A gente tem aqui também um papel de dizer para as pessoas que é bacana ter uma história, ver um elemento antigo junto com os novos, não precisa destruir tudo, né? Tanto que o projeto mais amplo, né, que a gente está falando exatamente dessas intervenções, mas o projeto mais amplo para o espaço nós chamamos de projeto Organicidade, que é uma cidade mais orgânica. Ele surgiu uma criação quase familiar, conjunta nossa, para a ocupação desse espaço que a gente tem no centro. Hoje ele está ocupado por um estacionamento e a gente achou muito mais importante não ser ocupado só por um estacionamento e ele ter uma atividade que realmente deixe algum legado e sirva para alguma coisa. Ah, que bacana. Ou em vez de criar um prédio de 5 andares e 10 andares de vidro com alguma outra ocupação. E com isso está se configurando esse projeto Organicidade. Existe junto disso, e onde surgiu esse projeto, um projeto Cidades Resilientes, que é um projeto da prefeitura, patrocinado pela instituição Rockefeller. Inclusive, deu uma verba grande para a prefeitura para que ela pudesse fazer esse trabalho. Porto Alegre foi uma das 100 cidades que foi considerada uma cidade para estar neste projeto e se transformar numa cidade resiliente. Vocês vão ter que voltar aqui, porque é muito assunto. E esse da cidade resiliente, um dos itens é se transformar numa cidade mais orgânica, né? Maravilhoso. Ela já hoje tem a maior feira orgânica do Brasil, né, que é a da Redenção, uma das maiores feiras orgânicas. Sim, que tem a anexa lá da... Ela tem uma economia familiar hoje que está reflorescendo de novo. Meu Deus, né? também. A economia familiar vem reflorescendo, a gente sempre teve uma economia familiar muito forte, que foi entregue para a monocultura, né? E ela hoje vem reflorescendo porque ela hoje tem um valor agregado, né? A economia familiar hoje faz orgânico, faz coisas diferenciadas, faz comida colonial e esse tem um valor agregado muito grande. Então o projeto todo nesse espaço que a gente tem lá, várias pontas. Gente, muito obrigada. Eu quero conversar com vocês mais outro dia. Quero falar do Vila Flores, nosso vizinho aqui, das ações lá do Galpão Makers. Galpão Makers, né? Galpão Makers é o nosso E tudo parceiro. isso que é muito interessante. Já vieram 2 pessoas de lá aqui, mas a gente falou sobre o trabalho deles, não sobre o espaço todo. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês de vir aqui compartilhar essas ações pela cidade com a gente. Muito obrigada. Adoro esses assuntos. E queria agradecer e convidar, vídeo, né? ó, vem. O vídeo que a gente já mostrou no começo. Porque vem para a escadaria. Vem para a escadaria. Sexta-feira, das 15 às 18, na escadaria lá da João Manuel, né? Isso. Lá no centro da cidade. Centro Histórico de Porto Alegre. Centro Histórico de Porto Alegre. Escadaria do Amor. Vamos para lá. Escadaria do Amor. Oba, a gente vai ao intervalo comercial, voltamos já com Mariana Prestes e eu falando da Maison Objet de Paris, que está terminando hoje lá em Paris. É 1 minuto. Cá estamos eu e Mariana Prestes. Mariana Prestes é designer. E vocês vão vê-la aqui, eventualmente, no meu lugar, conduzindo este programa, porque ela é a minha substituta oficial no Arquitetura e Design. Ela é da área, a Mariana faz palestras, dá aulas, dá cursos, e a gente faz viagens internacionais juntas para ver grandes feiras no mundo, com lançamentos, tendências, isso tudo. Neste momento, está encerrando hoje, em Paris, a Maison Objet de setembro, tem uma em janeiro, e outra em setembro. A gente foi juntas na de setembro. Inclusive tem coisas que foram expostas em setembro, que agora continuam também, e tendências que a gente viu lá em janeiro e que se mantém, porque as coisas não mudam de uma hora para outra, né? Eu selecionei algumas imagens e a gente vai ver nessas imagens as questões, vamos detalhar um pouco mais de design de superfície
de formas algumas e de elementos que são recorrentes nessa grande feira que ocorre nos arredores de Paris, no Parque Villepinte, não sei se a pronúncia está correta, não é? E que a gente foi visitar e tem um viés um pouco diferente, por exemplo, do Salão do Móvel de Milão, que é a maior plataforma de lançamentos dessa área do mundo, porque ele foca um pouco mais na questão de acabamento, de objetos, e tem a divisão dos espaços é diferente, tem móvel também, mas o móvel é uma minoria e não é o que a gente trouxe aqui hoje. Mas chega de falar, eu não sei o que tu queres acrescentar, Mariana, a respeito do que eu disse, nós vamos ver as imagens e vamos poder descrever e comentar em cima delas, né? Eu acho que é interessante para qualquer profissional que trabalha com criatividade ir nos dois salões, em Milão e Paris. Paris, em janeiro, é muito focado para essa parte de objeto, porcelana, papel de parede, tecido, que é o meu trabalho mais forte. E Milão, ao mesmo tempo, apresentam grandes tendências, não só no mobiliário, mas também questão de paleta de cores, de texturas. Então, são duas feiras internacionais que se complementam. E este ano, durante a Maison Objet de Paris, ocorre também um evento na cidade, né, em Paris Déco Off, que é como se fosse o Fore Salone de Milão. E, inclusive, o tema deste ano foi a questão de cor, de paleta de cor, e o logo era um pássaro, já dizendo em que Paris estava investindo este ano nas tendências. Vamos começar a colocar as imagens para a gente falar em cima delas, né, Mariana? Isso. Que nada melhor do que uma imagem para falar, né? Exatamente. A gente está colocando aí umas cadeiras de design, né? E eu selecionei essa imagem para ver a questão da estrutura em metal, as formas orgânicas e os assentos coloridos. Paris, neste evento, não tem medo de cor, é uma coisa muito interessante, porque eles usam ou cores sólidas como essas, assim, bem intensas, ou muita estampa. A gente pode mudar as imagens para ver as demais fotos, porque aí a gente vai ver do que se trata. Eu deixei essa imagem aí, que é uma imagem da feira de janeiro, a primeira é de agora, para a gente mostrar a questão da cerâmica. Até no dia 7, agora na sexta-feira, a gente esteve aqui com a Annalisa Eschberger, que é uma ceramista. As cerâmicas estão em alta no mundo, assim naturais, com essa cara de argila, ou então cerâmicas mais trabalhadas, porcelanas, e vidros e tudo isso. A gente pode, lá no fundo, a gente vê os móveis, um móvel com azul intenso, um contorno clarinho, essa coisa do bicolor, ali tem um cinza, tem um vidro, um tapete também com uma força, né, do grafismo, né, Mariana? Está ocorrendo uma valorização do trabalho manual, artesanal, ou que tenha uma origem, né, feita à mão. Sim. Então, nesse caso, a cerâmica, ela representa bem isso. E até a gente pode ver questões de materiais mais naturais, de madeira e cores, enfim. A gente pode mudar a imagem, a gente tem só 10 minutinhos desse bloco, então a gente está meio ansiosa. Isso já é uma imagem de uma marca italiana que está no salão, que está hoje aberto ainda em Paris. E, Mariana, eu queria que tu comentasse essa questão do design de superfície, o uso de cores e os metalizados, que eu fiquei encantada com essa marca. O que eu gosto muito dessas feiras internacionais é que eles não têm medo de estampa, não têm medo de cor, de ousar, de misturar. Por exemplo, aí a gente tem questão do fosco com cor e também do brilho, do dourado. Então, não precisa realmente ter medo de trabalhar com todos esses elementos no mesmo só. E eu acho bacana essa imagem porque ela trata essa questão do artesanal, do manual, pinceladas de tinta, questões irregulares, abstratas. A gente não precisa ter sempre uma padronagem muito figurativa, perfeitinha, bonitinha, limpa, né? Ao mesmo tempo, tem essa cara artística meio de ateliê, que é bacana. Exatamente, essa coisa do gesto, né? A gente tem outras imagens que também a gente vai ver bastante isso, e eu não sei, aí a gente está vendo uma outra coisa, mas é interessante também, a imagem está meio distante, acho que eu não fui feliz na escolha dela, mas a Mariana deve lembrar, era um artista que faz umas gaiolas douradas, e ele coloca uns detalhes nas gaiolas, são pássaros, assim, que ele cria, de material, de decoração mesmo, nessas gaiolas. Ele estava tanto na feira de janeiro como está agora na Maison Objet, que está
neste momento aberta em Paris. Nessa questão, o design ele está sempre também reforçando essa questão de sustentabilidade, de natureza, de respeitar o meio ambiente. Então, quando aparecem figuras, pássaros, mamíferos, e se tem a existência da gaiola, a gaiola vai estar sempre aberta ou ela vai estar vazia, justamente para mostrar que não é correto tráfico de animais ilegais, venda de animais, enfim, que o lugar das espécies é na natureza, são soltas no seu ambiente natural. Vocês já viram que a Mariana defende a natureza, isso é muito legal, o seu propósito de vida. A gente pode mudar a imagem para ver as outras que nós temos e lá neste ano tem até uma expressão que eu não sei se eu vou saber repetir, que é green thinking, alguma coisa assim, que é a questão... Vamos voltar à imagem anterior, que a gente viu uma fibra... que é um pendente. Não, gente, a gente está passando para frente. Vamos voltar para trás, 2 imagens ou 3, mais uma ainda, que é o pendente de fibra. As fibras já estavam super em alta em janeiro, agora continuam com todo o gás, continuam marcando o interesse desse evento de mostrar a questão do material natural em móveis ou em acessórios, né, Mariana? E tem uma questão também de ninho, de como se fosse um trabalho indígena, tribal, isso, enfim, que é bacana. Perfeito, é muito bonito. E justamente tem essa irregularidade, provavelmente são peças únicas. Cada uma vai ser diferente da outra. Eu vi também esse tipo de material. A gente vai ter amanhã o Marco Pulchério, do Marco 500, o Marcos, e que ele é um cara que faz uma curadoria de artesanato e design. Ele mostra muita cestaria. Isso está super em alta no mundo. A gente tem 3 minutos para falar o mundo agora aqui. Essa marca é uma marca que tem esses quadros, bandejas e figurações muito malucas, né, Mariana? Que a gente tem, e móveis coloridos, super coloridos no mundo, nesse stand que a gente viu essas peças estão agora lá nessa edição do salão que está nesse momento no ar, na Maison Objet. Vamos mudar a foto, então. A gente vai ver, vai passar uma mensagem. A gente vai ver na próxima imagem, César Prestes está mandando mensagem. Adoro assistir meus amores juntos. Bom, né? Você já deve ter imaginado, nós somos os 3 sócios, Estúdio Prestes, César é meu marido, Mariana é minha filha. Um fã-clube, o trio. Um fã-clube, a gente trabalha todos nessa área. Fã-clube de 3 fãs só. Mariana com design, César com arte, eu com conteúdo. Isso é um palácio na Itália, onde foi feita a ambientação daquelas louças que a gente viu no início para promover a marca, né? Então, conectando uma coisa bem atual, bem feita, bem gestual, com espirros de tinta, dentro de um lugar super convencional. É aquilo que a gente falava com a Ana Maria antes de adotar a história, adotar o que é antigo, que é super bacana, com toques atuais. E é uma exposição com menos produtos também, porque eu vejo que aqui o pessoal que participa das feiras nacionais tem uma preocupação em encher os estandes sempre com produto, e ao mesmo tempo que a gente vê lá fora esse movimento contrário, são exposições mais artísticas, com menos objetos ou objetos organizados de uma forma mais cenográfica, que são comerciais. Exatamente. Isso é bacana reforçar. E também, por outro lado, né, Mariana, o que se vê lá são coleções super bacanas que continuam nas edições seguintes sendo levadas junto com as novas. Não precisa mostrar tudo novo desesperadamente. A gente tem uma ansiedade pelo novo que não é assim na Europa, não é assim no mundo, né? A gente está vendo agora aqui aquelas louças maravilhosas do início que a gente viu no Palácio, elas mais de perto, tem muitos elementos com pés, com dourados, e esses salpicados de tinta, o amarelo, né, Mariana? Como a gente viu o amarelo, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sempre observo os amarelos, mas realmente ele segue forte. Fico muito feliz, inclusive, praticamente com esse o amarelo do cardeal amarelo. Do teu cardeal amarelo, esse aí. E essa questão de manter os produtos em linha, atualizando um detalhe que outro na superfície em geral, seja com cor, seja com superfície, lá fora fazem muito, e é importante que a indústria nacional também entenda isso. Eu tenho um parceiro em São Paulo, que é o eDesign Studio, que é quem produz as porcelanas das minhas coleções. Essa que eu tenho aqui, inclusive, exatamente, na caneca. E todas as feiras que ele participa, ele leva desde a primeira coleção que eu lancei com ele. Então, não tem aquela questão de lançou uma coleção que nem moda, vai pro lixo e tem uma outra nova. Não.
tem um histórico, tem um catálogo. Sim. Agora a gente está vendo uma linha do Nendo, lembra? Do Nendo, Que maravilhoso. a gente viu, a gente tinha que olhar dentro de uma janelinha, eram casinhas que a gente viu em janeiro e isso continua em linha. E é super interessante porque ela tem uma base, né, o pratinho de madeira, a alça da xícara encaixa ali e ela não fica andando, tu não corre o risco de bater e virar, ela é super encaixada, assim. Então a gente vê que as criações têm os materiais naturais, tem muita cor, tem elemento... E também tem a questão da funcionalidade, que é super importante, né, Mariana? E o Nendo é bacana que nessa exposição em Paris, em janeiro, ele lançou esses produtos e em Milão, em abril, depois ele trabalha com performances, instalações maiores, mais a ver com mobiliário. Mais conceituais, né? E eu coloquei essa imagem aí para mostrar até materiais, cores e misturas, né? Que se viu lá. Olha só quantas cores tem no mesmo pendente, na mesma luminária, né? E a questão da palhinha em maior ou menor quantidade, cúpulas sobrepostas de um jeito super criativo, né? Eles não têm medo de bloquear, né, Mariana? Não tem medo. Claro. Os estandes são sempre show à parte, assim, uma exposição. E realmente torna o produto, chama atenção, é comercial e ao mesmo tempo eles têm também um espaço para as reuniões, para sentar com os clientes, para fechar negócio, mostrar catálogo. Sim. Mas o grande impacto, a vitrine, que são os estandes, eles são excelentes. Esse relógio eu achei muito interessante porque eles fizeram uma montagem, né, Mariana, com pratos, com cerâmicas, com pássaros, e meio que dizendo tudo o que vieram ali, a paleta de cores, umas candy colors, porque ao mesmo tempo que tem cores, o azul bique, assim, tem também o azul suave, os metalizados de vários metais, alguns misturados, outros não. Os pratos ali à direita com a imagem do pássaro mais neutra, em outros momentos está bem colorido. Então, o mundo está muito aberto, né, a misturas, cores e tudo. A gente está quase encerrando o nosso papinho aqui. Tu queres acrescentar alguma coisa nesse momento de encerramento? Eu quero acrescentar que é importante assim, a gente acompanhar o que está acontecendo lá fora, nas feiras, mas assim, não simplesmente replicar para o nosso mercado. A gente tem que avaliar conforme cada cliente, cada perfil e fazer de acordo com cada situação. A gente não precisa só seguir, né, o que os europeus fazem, até porque o Brasil ele também tem uma identidade maravilhosa, super forte, designers muito fortes. Certo. Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação. A gente chegou ao final do nosso programa. Amanhã a gente volta com mais arquitetura e design, com Marcos Pulcheri, como eu falei, e outras atrações. A gente está o tempinho estourado. Fiquem com Le Folk TV. Até amanhã. Beijo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.